Aleluia, estamos aqui para mais um estudo bíblico, então, retomando nesse começo de ano, dia 18 de janeiro de 2024. Quem diria que chegaríamos até aqui, não? Ó Senhor Jesus, nós chegamos. E se Deus quiser, vamos para frente. Amém. Então, hoje nós vamos retomar o nosso estudo bíblico do livro de Mateus. Amém. Estamos entrando em capítulos que falam dos tempos finais, né? E na última vez que nós tivemos essa reunião, nós até ficamos sem luz, certo? Compartilhamos no escuro, mas entramos num tema bastante denso, vamos falar assim, e com muitos detalhes, e nós falamos que nós vamos com calma. Então nós vamos revisar alguma coisa, e se tiver alguma pergunta, vamos falar assim, vamos deixar as perguntas mais para o final, porque pode ser que com o passar da explicação, a pergunta que você quer fazer seja respondida logo em seguida. Então a gente não perde o fio da meada. Tá bom? Nós falamos que no capítulo 24 de Mateus, versículo 1, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E nós mostramos para os irmãos que aquele templo era um templo grande, né? Bem construído, tal. Até teve a participação do Herodes para melhorar, etc. e tal. Enfim, as construções eram magníficas. E eles se vangloriavam, né, daquele templo. Era a casa de Deus até então, tudo bem. Mas o Senhor estava fazendo uma passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A maneira de Deus estar com o povo no Antigo Testamento, primeiro foi pelo tabernáculo no deserto, e depois por meio do templo construído na boa terra de Canaã, mais especificamente em Jerusalém. Esse templo foi destruído e foi reconstruído, e agora o Senhor fala, eles estão mostrando o templo, o Senhor fala assim: olha, isso aqui não vai ficar de pé, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo hoje, no Novo Testamento, não é de lona, de tecido, não é de pedras, não é de alvenaria, não é de... O templo somos nós. Amém. Nós que recebemos hoje o Espírito dentro do nosso espírito, nós somos o templo de Deus. Amém. E coletivamente, todos os que recebem o Espírito de Deus são a Igreja de Deus. Então a Igreja de Deus é a casa de Deus. Hoje nós não precisamos ir lá para Jerusalém, e ainda a coisa não era tão elevada como hoje. Tá certo? Ali era uma figura. Hoje nós recebemos o próprio Deus em nosso espírito. Então, irmãos, o Senhor mesmo falou: olha, não é nem nesse monte, nem em Jerusalém que vocês devem adorar a Deus, mas é em espírito e em verdade. Então essa é a nossa realidade hoje. Nós somos o templo de Deus. Amém. Nós somos a casa de Deus. Aquele templo não teria mais valor, mas ainda os judeus estavam valorizando, e vamos falar assim, para cair a ficha dessa mudança toda, eles demoraram um pouco, né? E aí o Senhor falou para eles que não ficaria pedra sobre pedra, e isso aconteceu, essa palavra que o Senhor disse, foi cumprida no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito, que invadiu ali Jerusalém e derrubou. Prestem atenção, na verdade o Tito, esse general, não queria derrubar o templo. Ele tinha certo temor, vamos falar assim. Mas o que acontece?
o templo tinha muitas coisas de ouro, muitos objetos de ouro, e acabaram incendiando o templo. O fogo fez com que o ouro se derretesse, e o ouro penetrou nas pedras do templo. Entenderam? Por isso é que não ficou pedra sobre pedra, porque eles foram arrancar as pedras para pegar o ouro que liquefez e penetrou nas frestas dessas pedras. Não é interessante isso? É uma profecia cumprida cabalmente. Não ficou pedra sobre pedra que não foi derrubada ou tirada do lugar. E aí no versículo 3, nós vemos o seguinte. Sim, esse templo foi reconstruído, foi destruído no ano 70. Foi reconstruído? Então, não. Nesse lugar do templo, hoje tem uma construção muçulmana, mas já teve outros tipos de construções, outros templos a deuses pagãos, etc., já esteve nesse lugar do templo. Então hoje tem uma construção muçulmana, que alguns falam que não é mesquita, outros falam que é mesquita. Então eu vou falar uma construção islâmica, né, ou muçulmana, tá bom? Está lá no espaço, no terreno do templo. E o templo, ele só pode ser construído nesse espaço. É um espaço, é um lugar que foi determinado por Deus, que coincidentemente, certo? Onde que é esse lugar? Esse lugar é exatamente onde o Abraão levou seu filho Isaque para ser sacrificado. E figuradamente, ele foi sacrificado e ressuscitou, né? Vamos falar assim. O Senhor sabia que ele poderia sacrificar, ou vamos falar assim, Abraão achou que poderia sacrificar e o Senhor ia ressuscitar. Porque o Senhor falou que em Isaque seria chamada a sua descendência. Então Abraão creu nisso. Então naquele lugar é o lugar do templo. Ok? Isso está em Gênesis 22, se não me engano. Depois, se vocês quiserem anotar e ler, é ali. E aí, antes de ser sacrificado, né, o anjo falou, não, calma aí. E achou um carneiro ali preso pelos chifres. E esse carneiro foi imolado no lugar do Isaque. E, como é que é? Deus foi chamado de Jeová Jiré. Deus proverá. Então, por quê? Onde que está o sacrifício? Deus proverá. Então, Deus proveu. Nesse mesmo lugar que aconteceu, quando Davi fez o recenseamento lá tal, o Senhor trouxe um castigo. E aí começou aquela praga, tudo mais. Aí o Davi se arrependeu e na ira de Ornã ou Araúna, que é o mesmo lugar onde o Isaque seria sacrificado, então o Senhor falou com Davi ali, cessou a praga, cessou o castigo, né? E ali também Davi fez sacrifícios ao Senhor. E é esse lugar que é o lugar do templo. Ok? Amém. Então, hoje, se os judeus quiserem construir um templo, eles têm que ter o terreno, a base, que é ali, não pode ser em outro lugar. Eles já têm materiais para construir o templo. Todos os utensílios já foram feitos, as vestes dos sacerdotes, enfim, está tudo preparado. Só não tem o quê? O terreno. Você comprou os tijolos, você comprou areia, você comprou o azulejo, tudo mais, mas não tem aonde eu vou construir, não tem o terreno. É a mesma coisa que está acontecendo. Quando eles levantarem, conseguirem esse terreno, não sei como que vai acontecer, eles vão levantar o templo e tudo indica que a coisa vai ser muito rápida, tá? E vão restabelecer o ofício sacerdotal e vão restabelecer as
ofertas, igual no Antigo Testamento. Hoje, os judeus fazem ofertas, imolam animais, etc. Não. Se bem que tem uma parte que faz alguma oferta assim. Mas eles não fazem por quê? Porque eles não têm o tempo. E essa base está onde? Que país é? Em Jerusalém. Lá em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade dividida. Cristãos, judeus e muçulmanos. Só que nessa parte, nesse lugar, quem manda ali são os muçulmanos. E entre lá para você ver, sem seguir as regras dele lá. É um problema. Melhor não entrar. Tá? Enfim, esse templo vai ser reconstruído. Quando? Não sabemos. Está próximo? Eu creio. Está acontecendo muitas coisas lá em Israel. Sim, está acontecendo ataques terroristas, está acontecendo uma contra-ofensiva, estão destruindo muitas coisas. De repente, olha só que eu vou falar para vocês. De repente um míssil vai lá e pimba! Bem aonde? Onde está a mesquita ou a edificação muçulmana ali, destrói tudo. Certo? Pode acontecer ou não? Quando a gente olha lá nas reportagens da TV, o que a gente vê lá? Muitos lugares estão terra arrasada, né? Não é verdade? E Israel ele tem uma defesa antiaérea que quando manda um míssil para Israel, essa defesa ataca e os mísseis explodem no ar. E é tão avançado o negócio, se o míssil vai cair num lugar que não tem população, eles não gastam dinheiro com isso aí, deixa cair. Certo? Mas mesmo assim é algo bastante caro e uma tecnologia muito avançada. Mas, de repente, pode falhar, não pode? Como alguma coisa já aconteceu assim. Então, está em aberto, né? Não estou falando que é isso que vai acontecer, mas é uma ideia, né? Uma probabilidade. Pode acontecer. Enfim, o templo, ele vai ser reconstruído. Por que nós estamos falando isso? Porque nós vamos ler aqui o que o Senhor fala do final dos tempos. Então, eu vou reler alguns trechos para vocês, para a gente retomar aqui. Primeiro eu quero lembrar vocês, capítulo 24 e 25, tem uma seção aqui que é dirigida para os judeus, para a nação de Israel. Isso. Vocês se lembram disso? Então, capítulo 24, podemos falar do versículo 3, ou do 1, até o versículo 31. Depois nós temos uma sessão dirigida à igreja, do capítulo 24, versículo 32, até o capítulo 25, versículo 30. Isso é dirigido à igreja. Versículo 31 do capítulo 25, até o final dele, versículo 46, é dirigido às nações. Ok? Anotou aí, Rosinha? Isso, muito bom. Então, há 3 sessões aqui, mas vamos falar assim, não é que determinada palavra nós não podemos aplicar para nós, podemos sim, podemos tomar como advertência para nós também. Ah, não é para judeu, então não quero nem ler. Não faça isso. Que tudo vai influenciar nossa vida aqui na Terra. Tá bom? Então vamos lá. Retomando aqui no capítulo 24. Essa sessão é exclusiva, é falada para quem? Para os judeus, para o povo de Israel. Então vamos lá. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, tempo do fim, os tempos finais. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Já aconteceram enganos? Sim.
Alguns se levantaram e falaram, Jesus está voltando. Tem até alguns que fizeram o seguinte, todo mundo vai se vestir de noiva. Verdade, porque o noivo está vindo, o noivo vai voltar. Então não é só as mulheres, os homens também, vai tudo. E fizeram isso. Teve um grupo de pessoas que fez isso, todo mundo se vestiu de noiva. O que fizeram com os vestidos depois, não sei, mas o Senhor não veio, tá certo? Então, vede que ninguém vos engane. Então, eu falo para vocês com certeza, daqui a 33 dias, Jesus vai voltar. Nós não vamos nos vestir de noiva, mas vamos vestir de branco para esperar o Senhor? Vede que ninguém vos engane, tá certo? Ninguém pode falar que dia que o Senhor vai voltar. E não foi só esse grupo aí, teve outros grupos também, tiveram tantas situações aí, e talvez algumas que a gente nem conheça, né? Mas vede que ninguém vos engane. Por quê? Versículo 5. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Tem guerra? Tem rumor de guerra? Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos profetas, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar, esse versículo é bom você se lembrar dele. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Cuidado, para que o amor não se esfrie em você. A iniquidade, como fala aqui, está se multiplicando. Iniquidade é ultrapassar os limites. Veja, os limites hoje todos têm sido ultrapassados. Certo? E aí, essa iniquidade, esses limites sendo ultrapassados, às vezes parece uma coisa maravilhosa, liberdade, podemos fazer o que quer. O amor está se esfriando dos homens. Tá certo? O amor se esfriará de quase todos. Então nós queremos não fazer parte desse quase todos. Podemos ser a minoria, mas nós queremos estar cheios do amor de Deus em nós. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Tem todas essas coisas para acontecer, as guerras, o amor vai se esfriar, a iniquidade vai aumentar, etc e tal. Tem. Mas também tem uma coisa aqui, que é pregar o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando fala de pregar o evangelho, todos os cristãos devem ter isso no coração. Aonde nós estivermos, nós devemos pregar o evangelho do reino. Como que isso vai acontecer? Quando a gente vai saber se pregou para todas as nações? Eu acho que ninguém vai saber. Acho que não vai ser fácil a gente saber disso. Por quê? Hoje tem tantos meios, né, que vão além das fronteiras. Pode estar lá um país fechado para o evangelho, mas de repente entra a internet lá, entra uma comunicação lá, alguém recebe o evangelho. A gente não sabe. Então, acho que não é uma coisa que será percebida. Mas é algo que nós... Quem que vai fazer isso? Nós. Quem que vai pregar o evangelho? Quem prega o evangelho? Somos nós. Acho que não vai ser percebido, mas a gente tem que fazer a parte da gente. Exatamente, exatamente.
Então, vamos cumprir nossa função, pregar o Evangelho, mas saber exatamente quando que isso vai acontecer, eu acho que ninguém vai saber. Certo? Amém. Versículo 15, que foi aqui que nós paramos, não foi? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então aqui que está uma chave. O Senhor falou que o templo seria destruído. Mas aqui ele está falando que o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, nós vamos ver lá, quando virdes, né, o abominável da desolação, no lugar santo. Quem lê, entenda. Onde é esse lugar santo? Então, vamos lá, acho que é Marcos que... Deixa eu pegar aqui. Marcos 13. Que traz uma palavra diferente aqui. Sim, aqui mesmo. Versículo 14, Marcos 13, 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, então ali fala lugar santo, e aqui fala onde ele não deve estar, não é o lugar dele, então, quem lê, entenda, que lugar é esse? O lugar santo é o templo, certo? Mas o templo foi destruído, então isso indica que haverá o templo. Isso indica que o templo vai ser reconstruído. Amém? Está claro isso? Ótimo. E é aqui que nós chegamos naquela parte que falei, né? De que falou o profeta Daniel. Aí nós fomos para montar o quebra-cabeça. Nós fomos para onde? Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. E agora eu vou fazer uma distribuição para vocês aqui de um diagrama. Eu não sei quantos nós somos. Talvez tenha que... pega e passa. Talvez tenha que ver dois juntos, aí vamos. Vou esperar distribuir, enquanto isso toma uma água. Acho que tem, vai dar. Então, eu vou ler os versículos aqui do capítulo 9 de Daniel, versículos 24 a 27, está transcrito nessa folha aí, tá bom? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Pausa. 70 semanas sobre quem? O teu povo, sobre o povo de Israel. Então, essa contagem das 70 semanas está ligada ao povo de Israel. E sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade? Jerusalém. E aí? Continuando então. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o lugar mais íntimo do templo, ok? Sabe e entenda. Vamos lá. Desde a saída da ordem para restaurar
e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Entenderam tudo, não precisamos falar mais nada. Certo? É uma leitura autoexplicativa. Ok, vamos lá então. Vamos seguir. Primeiro, queria destacar para vocês que essas semanas são semanas de anos. Isso não era incomum para o povo de Israel, às vezes, se referir à semana de 7 anos. Por exemplo, quando Jacó foi para a terra do Labão e queria casar com uma das filhas dele, com quem ele queria casar? Com a Lia ou com a Raquel? Raquel. Aí o Labão falou para ele: você trabalha 7 anos para mim e daí eu vou te dar. Tá? Ele trabalhou 7 anos. Aí chegou na hora das núpcias, quem apareceu lá? A Lia. Aí no dia seguinte, não é essa aqui não, era outra. Não, mas tem que dar a mais velha primeiro. E aí ele falou: então, ele se referiu aos 7 anos como uma semana. Quando passar a semana dessa também e tal, entenderam? Eu não vou ler aqui, mas vocês podem ver lá em Gênesis, tá bom? E aí, então, era comum às vezes se referir à semana de 7 anos, e não semana de 7 dias, tá bom? E aqui, nessa profecia, está falando de 70 semanas de anos. Não são dias, são anos. 70 vezes 7 anos, 490 anos. Até aí tá ok, né? Nossa matemática está em dia. E aí, quando começa a contar essas 70 semanas? Então, vamos entender. Essa profecia é sobre o povo de Israel, é sobre a santa cidade. Num determinado momento, Deus vai fazer assim no cronômetro. Vai dar a partida. Certo? Deu a partida. Começou a contar as 70 semanas. Só que como estão divididas essas 70 semanas? O que nós vemos aqui, no versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. O E na matemática pode ser substituído por qual sinal? Qual? Mais, né? Então é 7 mais 62. Ok? Tá. 69 semanas, exatamente. Então essas 7 semanas e 62 semanas, elas aqui, de acordo com o que vocês estão vendo aí no diagrama. Está dando para acompanhar? Então, ali, primeira seta, ordem para restaurar Jerusalém. Não é para restaurar o templo, é para restaurar a cidade de Jerusalém. Então, para restaurar a cidade de Jerusalém até o final, como fala aqui,
circunvalações, etc. e tal, 49 anos. Essa ordem deve ser a ordem que está em Esdras, capítulo 7, do rei Artaxerxes. Repitam comigo. Artaxerxes. Muito bem. Certo? Então, aí começou a contar essas 49, essas 7 semanas, esses 49 anos. Nós não temos relatado quando exatamente terminou, mas logo começou a contar mais 62 semanas, ok? Mais 434 anos. Quando começa isso? Quando Deus diz assim, quando... Já foi. Já foi. Já foi dada essa largada. Em Esdras 7, vamos lá. Livro de Esdras, do Antigo Testamento. Versículo vamos começar no 7 aqui. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, Por quê? Jerusalém tinha sido destruída, sitiada, aí eles foram exilados lá para Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Ficaram quanto tempo lá? 70 anos. Depois desses 70 anos, tem uma ordem do rei Ciro, e eles retornam para Jerusalém. Então tem duas coisas que eles precisam reconstruir: a cidade e o templo. Ok? E nesses 70 anos que eles estavam na Babilônia, Jerusalém Ficou lá. Não é que ficou desabitado, mas só tinha lá um resto de povo lá, estava desolada, né? Vamos falar assim. Mas aí houve esse decreto desse rei Artaxerxes. Tá? Então vamos lá. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Versículo 8. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus soberano. Todos voltaram para Jerusalém? Nem todos. Alguns ficaram lá por Babilônia mesmo, outros ficaram pelo meio do caminho, mas teve um pessoal dos judeus que voltou para Jerusalém, tá? Versículo 10, né? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Então tem uma permissão do próprio rei aqui. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazer inquisição, para levares, versículo 15, a prata e ouro que o rei concedeu, ofereção ao Deus, bem assim. Bom, enfim, aqui foi decretado que ele podia voltar, que ele podia restaurar Jerusalém, tá bom? Isso aqui, aí são datas que podem ter alguma variação. Se não me engano, é 470 e alguma coisa antes de Cristo que foi dado esse decreto. 49 anos, terminou essa obra. Terminou essa obra, começou a contar as 62 semanas. Dali, do final dessa obra, qual é o fim dessas 62 semanas? É essa outra setinha aqui. É a morte do ungido. É quando Cristo é crucificado.
Porque depois, para fazer a expiação, conforme os versículos que nós lemos aqui, tá? Só que chegamos aqui em 69 semanas, certo? Ok. Agora, quantas semanas faltam para cumprir essa profecia das 70 semanas? Falta apenas uma semana. Essa última semana, ela não é sequencial. Você tem aqueles cronômetros, stop, depois a hora que você quer, você continua. Então Deus parou esse cronômetro, está parado. Nas 69 semanas, parou. Em algum momento Deus vai soltar de novo, para completar a última semana. Seria mais 7 anos. Mais 7 anos. E o que vai acontecer nesses 7 anos, nessa última semana? Então veja, as 69 semanas ficaram para trás. Cumpriu tudo exatamente como Deus falou. Ok? Como foi falado, como foi revelado para Daniel. E agora então essa contagem está suspensa. Veja aqui no diagrama aqui, essa linha está tracejada, porque ela não continua, ela está suspensa. Que era que é essa? É a era da igreja. Quando Cristo morreu e ressuscitou, foi gerada a igreja. Então agora é a história da igreja. É a nossa história. Na igreja pode ter judeus? Pode ter gentios? Pode e tem, né? Então, por enquanto, nós estamos vivendo essa história da igreja. Quando chegar na última semana, no começo da última semana, o que vai acontecer? Então vamos ler uns versículos aqui. Primeiro, eu queria lembrar vocês que o que fala no 24:15 de Mateus, fala o seguinte: quando, pois, virdes o abominar da desolação, ou a abominação. O que é abominação para Deus? Deuteronômio. Está ali marcado embaixo. Deuteronômio 29:17. Ó Senhor Jesus. Tem que invocar, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Versículo 16, fala assim. 29, Deuteronômio 29, vou ler a partir do 16. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. As nações não criam em Deus, no único Deus. Eles tinham vários deuses, certo? Eles criavam os seus deuses. Versículo 17. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas. Então as abominações são ídolos, feitos de madeira, de pedra, de prata. Essas são as abominações. Ele está falando aqui, vocês viram as abominações que estavam no meio dos povos pagãos, adorando lá, talvez lembra do bezerro de ouro? Também era uma abominação para Deus, né? Mas os povos tinham ídolos, fabricavam lá e adoravam no lugar de Deus. E aqui, como que o senhor está falando aqui? O senhor está falando, quando, pois, virdes o abominável da desolação, isso está relacionado a um ídolo, de que falou o profeta Daniel, tá? No lugar santo,
Então, e lá em Marcos, lembra que nós lemos Marcos também? No lugar que não devia estar. Sim. Que não é o lugar dele, certo? Então ali ele coloca uma imagem sua. De quem? Do próprio anticristo. Certo? Do próprio anticristo. Quem que é o anticristo? É a besta. É o 666. O que é esse anticristo? É um bicho feio? Será que é um bicho feio? Não, não é um bicho feio. O bicho feio está dentro dele, mas não é um bicho feio. É um homem. E provavelmente seja muito atraente, muito bonito, muito inteligente, muito capaz, etc. e tal. Esse homem, ele vai fazer uma aliança. Antes de mostrar quem ele é de fato, ele faz uma aliança com o povo de Israel por uma semana de 7 anos. Nesse tempo aqui, ó, 1 Tessalonicenses. Ó Senhor Jesus. Cinco 3 fala assim, 1 Tessalonicenses 5,3: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreverá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Esse tempo é o tempo que ele firmou a aliança, vai reinar paz e segurança. O povo de Israel, essas brigas todas, né? Tranquilo. E nesse tempo eles vão fazer o quê? Pôr o templo lá e retomar os sacrifícios. É uma aliança, um acordo feito mundialmente por meio dessa pessoa que vai aparecer aí. Provavelmente ele vai até ajudar. Ele vai até ajudar, certo? Ele vai aparecer e tal, e vai ajudar o povo ali a estabelecer os seus sacrifícios, os seus ofícios sacerdotais, vai restabelecer o templo. Tudo bem. Então estão lá, por 3 anos e meio, estão lá fazendo tudo bacaninha, joinha, mas o que acontece? No meio da última semana, ele quebra a aliança. Certo? Então eu vou ler aqui de novo o que está escrito no versículo 27, está na página de vocês aí, na folha, de Daniel. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, por 3 anos e meio, ele vai ser o protagonista da grande tribulação. Ok? Mas depois vai chegar o fim dele. É isso que fala aqui. Graças a Deus. Então, Apocalipse capítulo 13. Versículo 14 e 15. Olha aqui. Apocalipse 13, 14 e 15. O 13 fala assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Irmãos, eu já falei, mas vou repetir. Cuidado com milagres, coisas miraculosas, coisas poderosas. Nem tudo é poder do Deus que está fazendo aquilo. Esse anticristo, ele poderá usar o poder da alma, o poder latente da alma. Você sabe que na nossa alma existe um poder maior do que a gente consegue usar. Não sei se vocês entendem. O Adão, ele era muito mais capaz do que o homem é hoje. Ele era muito mais inteligente, muito mais, enfim, ele tinha
Ele conseguia fazer coisas que hoje nós não conseguimos fazer. Por quê? Quando houve a queda, essas capacidades todas da alma de Adão foram confinadas, porque senão a coisa ia ficar feia. Imagine o homem caído com toda essa capacidade, acho que ninguém estaria aqui mais. Mas, pouco a pouco, essas coisas, é até meio, parece que é falando coisa de parapsicologia, tal. Não, prestem atenção. Essas coisas, nós temos capacidade, mas estão confinadas em nós. Alguns conseguem liberar algum desses poderes da alma. Alguns conseguem até entender o que você está pensando, captar seu sim. Alguns conseguem atacar os outros sem sair do lugar. Vocês acreditam nessas coisas, não? Poder da alma pode acontecer? Sim. Todos podem fazer. Existem enganadores, também existe e tal. Mas tem essas coisas. E quando esse anticristo estiver atuando, ele vai estar com esses poderes aí. Ele vai conseguir liberar esses poderes. E Satanás vai usar. Estava falando para o Milton hoje. Qual foi a arma que Hitler usou para mover toda uma nação para ir para a guerra, para fazer guerra, para construir munições, para construir armamento, para toda a nação da Alemanha se envolveu nisso, para matar pessoas sem dó, sem medo, sem remorso, sem nada. Qual foi a arma que Hitler usou? Ele falou, mas esse é um poder psíquico. Eu tenho certeza, mano. Esse foi o poder do blá blá blá, né? Podemos falar assim, que o Hitler convenceu. Foi só falando. Sim ou não? Falando, ele moveu uma nação inteira. Imagine esse anticristo. Por isso também nós precisamos tomar cuidado com a nossa alma. A nossa alma em si mesmo, ela é perigosa. Nós precisamos usar mais nosso espírito. Certo? Mesmo poder de convencimento, tem pessoas que têm. E é coisa da alma, não é coisa do espírito. É coisa da alma. Irmãos, é um perigo. Eu, por exemplo, não quero falar coisa de alma. Eu quero falar coisa de espírito. Certo? Alguém falando na alma pode convencer a sua alma, fazer você chorar, fazer você dar cambalhota, fazer dar... Isso tem. Isso é comum até, vamos falar. Mas, irmãos, no que diz respeito à palavra de Deus, ela tem que ser do Espírito. Amém. Nós precisamos falar a palavra de Deus no Espírito. E não usar de artifícios e de artimanhas até para causar uma emoção nas pessoas, para levar as pessoas a fazerem coisas. Tal. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas isso fica para vocês pensarem um pouco. Mas esse tipo de coisa existe. Poder de Deus. Deus pode fazer milagres? Sim, claro, Deus pode. O homem pode fazer milagres também? Se ele usasse poder da alma, ele faz também. Por isso que aqui, ó, fala, também, versículo 3, né? Também, olha só, também opera grandes sinais. Deus opera grandes sinais? Só que aqui, também, está entendendo o que eu estou falando? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E aí, versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Então, precisa ter cuidado, precisa discernir os sinais. Que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que... Esse aqui, na verdade, que está falando é o falso profeta, que é outra besta. É uma bestinha, né? que exalta a besta, que é o anticristo. Dizendo aos que habitam... Mas, na verdade,
o falso profeta, o anticristo, o Satanás, é tudo um ali, né? Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então ele vai ser ferido de morte, mas ele vai sobreviver. De que maneira? E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Então tem uma imagem da besta lá. Vai a besta, a imagem, vamos lá, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ó Senhor Jesus. É melhor não estar aqui. É melhor não estar aqui. Confere? Então, irmãos, cuidado. Essas coisas de milagres. Tem muita gente que vai atrás de milagres, de sinais, tal. Alguns podem ser até verdadeiros, outros são falsos, tal. Mas mesmo esses que são verdadeiros, podem não ter a origem em Deus. Ok? Então a gente sempre precisa pedir para o Senhor: Senhor, me dá discernimento. Amém. Eu só quero aceitar aquilo que vem do Senhor. Amém. Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses 2,4. Confirmando aqui, ó. Versículo 3, né? Falando desse anticristo, desse 666. Vamos lá. Ninguém de nenhum modo vos engane. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, o dia do Senhor não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o 666, o anticristo. O qual, olha aqui, o que ele faz? Se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. Está claro? Então esse é o camarada, essa é a pessoa que vai se fazer de Deus, que vai querer tomar o lugar de Deus e vai sentar-se no Santo dos Santos para ser adorado e colocar a sua imagem ali para ser adorado. E quem não adorar, entenderam? Ó Senhor Jesus. Então, respira. Alguma pergunta? Ó Senhor Jesus. Porque seduz os que habitam sobre a terra. Mesmo que você esteja no Espírito, conheça a palavra, você poderá assim mesmo ser seduzido por esses sinais? Veja bem, os vencedores não estarão mais aqui nesse tempo. Os pequeninos, isso é uma coisa que a gente vai ver na sequência lá de Mateus. Mas haverá aqueles cristãos que não crescerem em vida, que estiverem vivos, estarão na terra. Ele vai procurar enganar até esses aí. Aquele cristão que estiver nesse tempo assediado pelo anticristo e resistir, ele será martirizado. Ele sendo martirizado, ele vai se tornar um vencedor tardio, porque ele vai vencer a besta. Então vamos falar. Se eu estiver aqui, não subir, e começou essas coisas aí, a hora que vier para o meu lado aqui, ó, vamos adorar a besta aí. De jeito nenhum. Pode matar, pode. Certo? Não sei se vai ser tão rápido assim, cortar pescoço.
Mas a melhor coisa a fazer é ser martirizado e não aceitar. E aí você vai ser um vencedor tardio. Existe se as pessoas tiverem conhecimento da Bíblia. E se esses que ficaram não tiverem conhecimento? Porque hoje o inimigo faz muita coisa, né? As pessoas estão em fora, não conhecem a palavra, não buscam o Senhor, o mundão está comendo eles, então assim. Então, nessa época, pode haver isso? Olha, vai acontecer tantas coisas, esses sinais todos devem ser uma advertência para todos eles também, né? Entendeu? Então, mesmo que você não conheça muito da Bíblia, é melhor você falar, eu não vou entrar nessa aqui não. Agora, do contrário, eu não sei o que pode acontecer. Eu acho que Porque quando assim- chegar a esse ponto, a pessoa não vai saber o que é o bem e o que é o mal. Sim, Entendeu? É. Ou você está do lado do bem ou você está do lado do mal. vai ter até um anjo que vai pregar um evangelho que chama Evangelho Eterno, certo? Esse Evangelho Eterno vai dizer isso aí, para não adorar a besta. Então, mas aqui em Mateus fala, né, no 4, 14, e será pregado Isso esse que eu ia evangelho falar. do reino por todo o mundo, Sim. para testemunho a todas as nações. Quer dizer, Então, pregado será. Então, seria, então Quem depois aceitar, virá o fim. Eu ia falar Então, exatamente mas- isso, Rose. Para todos vai ser pregado. Agora cabe a você Se ele não aceitar. aceitou nessa época aqui o evangelho, Talvez ele seja um incrédulo ainda, porque ou assim, fala que o fim, isso é o tempo do fim. E para vir o fim tem que ser pregado esse evangelho. Então, quer dizer, não vai ter essa desculpa de que não ouviu o evangelho. Será pregado. Será pregado esse evangelho do reino a toda a terra, em todas as. Então virá o fim. Então, quando vier o fim, esse evangelho foi pregado. Agora, se ele não aceitou, é outra coisa. aí já é outra É coisa, parte das né? nações. Bom, nós realmente podemos imaginar muitas situações, muitas condições. Vamos ter resposta para todas as coisas? Talvez não. Mas aquilo que nós já temos, eu acho que é o suficiente para a gente ser estimulado a crescer em vida, Sim, né? amém. Tá certo? Então, E pregar fazendo essa. exatamente. Amém. A questão das 70, algumas coisas a gente vai ver. A questão das 70 semanas. Ok agora? Sim. Entenderam? Então, 69 já foi. Nós estamos esperando a última semana. Quando que vai acontecer? A hora que o anticristo, a hora que o anticristo fizer essa aliança, paz e segurança, aí você pode falar, ih, rapaz. Dizem que quando, antes de vir o tsunami, né, é uma calmaria, né? Parece que o mar fica bonzinho e tal, e depois vem. Então é mais ou menos por aí. Enquanto tiver guerra, então eu estou tranquilo. Bom, Guerra, não, assim, as guerras não vão parar, mas já está aí, já está acontecendo e tal. É isso. Ah, você está falando da paz e segurança. Tá certo, tá certo. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus. Os ucranianos não pensam assim. Ajudou a folhinha, hein? Tem uma pergunta. Diga. No começo, você citou que o Tito tirou. O Tito. Tirou os ouros, né? Mas quem tapou o fogo? Os soldados dele. Ah, o soldado. Que na verdade eles foram além do Tito, né? Pelo menos essa é a história que o Flávio José, que é um historiador judeu, conta. Veja a história. né? Isso é história, Bíblia, né? isso é história. É. Isso é história. Então, ele queria preservar, segundo consta, ele queria preservar o templo, então, mas aí tacaram fogo lá e aí derreteu tudo, aí vamos pegar as coisas. Não, pode levar. Amém.